Bom dia, meu nome é José Abre. Esse aqui é uma atividade, né, um trabalho de educação corporal, né, do curso de Engenharia Elétrica, CFET-MG, do primeiro semestre, primeiro período. O grupo é eu e o Igor Oliveira. Bom, a gente ficou responsável pelo segundo artigo. O segundo artigo retratava de insatisfação com a imagem corporal em frequentadores de academias de ginástica no Brasil. Então, vamos começar então a explicar este artigo pelos autores, né? Então são dois autores e por onde que foi realizado, né, este artigo, em que local. Bom, os autores é a Luciana Rossi, uma nutricionista, e o Júlio Tirapeg, um bioquímico. Este artigo foi produzido na Universidade de São Paulo, na USP, né? Pelo Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental e pela Escola de Ciências Farmacêuticas. Bom, qual que é o objetivo do artigo? Então, o objetivo do artigo é avaliar a satisfação corporal de frequentadores de academia de ginástica. Ele vai retratar isso durante todo o artigo e vai expor, basicamente, como que nós somos insatisfeitos com o corpo que nós temos, pois geramos uma imagem de um idealismo, de um corpo ideal para cada tipo de pessoa e para cada gênero, basicamente. É isso que o artigo vai expor. Bom, o artigo ele já começa bem direto e expõe a seguinte questão: imagem corporal. O que é imagem corporal? É a imagem, exatamente a imagem que nós temos no nosso corpo. E ele fala que tem dois tipos, né, que descendem dessa imagem corporal. É o perceptivo e o atitudinal. O perceptivo, ele é a forma que a gente enxerga o nosso corpo, basicamente. É aquilo que é físico, né? Bom, e o atitudinal tem relação sentimental, já não é uma coisa física, é sentimental com a imagem do nosso corpo. É daí que vem o se sentir bem, ter boa estima, autoestima. Basicamente é isso, é essa parte sentimental, porque não é algo físico, é algo sentimental. Bom, então a gente começa com o seguinte: o que é insatisfação corporal? O artigo ele vai ser bem claro quanto a isso. Tanto que é exatamente esse o objetivo, né? Ele quer falar por que somos tão insatisfeitos, por que a sociedade é tão insatisfeita. Bom, ele fala que a insatisfação corporal é basicamente a diferença, a discrepância entre o corpo ideal e o corpo percebido. Ou seja, entre o corpo que enxergamos em propagandas, que é o corpo que é exposto para a gente como o corpo ideal, comparando-se com o nosso corpo, que é o corpo percebido. Basicamente é isso. E é por esse meio que a gente começa a enxergar a satisfação corporal. A gente começa a ver e a ter como que aquele corpo ideal tem que ser o meu corpo. Basicamente isso. E a gente vai nessa luta. Bom, então ele vai falar um pouco do Brasil nesse caráter. Bom, o Brasil ele é o segundo país no mundo que tem mais academias, perdendo somente para os Estados Unidos. Isso é uma informação muito grande, porque isso demonstra que muitas pessoas sentem a necessidade de ir para academia, porque se não fosse por isso, não seria produzido esses tanto tipo de academias ao redor do país. Basicamente é isso. Bom, e desse modo então a gente tem a busca pelo corpo ideal. Bom, basicamente a gente tem essa estatística justamente porque o Brasil é o segundo maior país com maior academias no mundo. Bom, e essa busca ela traz malefícios à saúde.
seja ela problemas de saúde intrínsecos, né, ao dano no corpo, como também aos problemas sentimentais, problemas psicológicos gerados à mente. Os problemas de saúde ao corpo, a gente tem por distúrbios alimentares, dietas avulsas, coisas sem fundamento nenhum, sem ter um estudo atrás, sem ter uma nutricionista para ajudar, algo simplesmente pensado por si só, ou então algo que é pesquisado na internet sem fundamento. O uso de anabolizantes, né? O uso de produtos injetáveis para ter eficiência, crescimento, entre outras coisas. E tem os problemas sentimentais também psicológicos gerados à questão mental, essas coisas. Tem a depressão, é fortíssima nessa questão, né? Muitas pessoas têm essa depressão porque não conseguiu o corpo almejado. A ansiedade por querer o corpo, mas não vem, né? Entre outras também. Bom, e é mais notável que os homens e as mulheres têm uma característica que eles querem associar ao corpo, né, até chegar ao ideal. Geralmente, as mulheres elas querem um corpo forte e magro, a famosa barriguinha seca, como está ali entre parênteses. Já os homens eles querem aquele corpo forte, né, basicamente musculoso, forte, entre outras coisas. Bom, então, o que eles fizeram? Eles já juntaram todas essas informações, né, e falaram, vamos fazer um estudo então, para confirmar basicamente tudo isso que foi falado. Bom, então eles pensaram no seguinte, vamos pegar uma escala de silhuetas. Quem propôs isso foi Harris no ano de 2008. São basicamente 10 silhuetas e que eles vão apresentar essas 10 silhuetas para cada pessoa. Que a pessoa vai ter que falar, né, identificar qual que seria o corpo ideal para ele, né, ou para ela, enfim. Foram realizados, né, em 3 academias aqui no Brasil. Em cada uma delas pediu idade, massa, exercícios realizados, repetições, estado nutricional, né, da pessoa. Isso de cada participante. E com esses dados, né, eles conseguiram calcular o IMC. É importante dizer que lá na pesquisa fala que não foi registrado o tempo em que ele ficava na academia, né? Isso aí não foi registrado. Bom, o resultado apresentado basicamente foi que a maior parte estava insatisfeito com o seu corpo, né? E que estava na busca do corpo ideal ainda. Seja qual for, magro ou seja forte, seja ele ou ela, estava na busca do corpo ideal. Basicamente é isso. Bom, agora eu vou estar passando para o Igor, né, que vai estar continuando a apresentação para nós. Obrigado, viu? Tchau. Bom dia. Dando continuidade ao que o José Abner falou, com relação a essa pesquisa, ela demonstrou que 67,4% dos entrevistados, aqueles que estavam no grupo de amostra, eles se demonstraram insatisfeitos com o seu corpo. E o mais curioso é que 64,8% deles, muito mais do que a maioria, assim, eles desejavam ter um corpo mais magro, o que pode indicar um padrão de beleza que está sendo imposto na sociedade e que as pessoas elas estão tendendo a adotar é, corpos mais esguios, mesmo a pessoa muitas vezes estando no peso ideal, que é os chamados eutróficos. Nessa pesquisa, constatou-se que entre aqueles que desejavam emagrecer, né, ter uma aparência mais fina, mesmo estando no peso ideal, 9,7% dos homens aparentavam ou desejavam ser mais magros, enquanto 28,7% das mulheres desejavam ser mais magras, mesmo elas estando no peso ideal. Isso indica que essa busca incessante, né, pelo padrão de beleza que foi imposto para a sociedade. E o curioso é que a insatisfação ela não se dá, pelo menos tanto assim, a vontade de engordar, ter um corpo mais gordinho.
1,3% dos homens desejavam ter um corpo mais gordinho, enquanto as mulheres apenas 0,4%. Ou seja, para reduzir a silhueta, 10% dos homens e aproximadamente 30% das mulheres. Agora, para aumentar, 1,3% dos homens e 0,4% das mulheres. E essa tabela confirma bem isso, que o índice para as mulheres de emagrecimento, de vontade de emagrecer, é quase 0,20 vezes maior. Dentre os desportistas satisfeitos, ou seja, aqueles com insatisfação corporal igual a zero, 23% dos homens se diziam satisfeitos com o seu corpo e 9,6% das mulheres se diziam satisfeitas. É um número muito baixo, né? Principalmente com o lado das mulheres, porque mesmo elas estando no peso ideal, elas têm uma vontade de quase 30% de ficarem mais magras e poucas delas, quase 10% só apenas, estão realmente satisfeitas com seu corpo. E para os homens, essa pesquisa constatou que eles escolhiam exercícios como ciclismo, levantamento de peso, ou seja, exercícios que realmente proporcionam um gasto calórico muito elevado, na intenção de alcançar um corpo mais musculoso, um corpo mais magro, entendeu? E para as mulheres essa relação não foi associada à quantidade de exercícios. Os homens faziam esses exercícios extenuantes para perder peso, enquanto as mulheres, elas foi constatado que essa prática, né, essa quantidade exorbitante de exercícios não era um meio que elas utilizavam para reduzir sua silhueta. Um estudo, né, outra parte do estudo que foi exposto nesse artigo foi um estudo que ocorreu em uma academia de Pelotas, aproximadamente 13 academias, né, e aconteceu com os grupos de amostra e quase metade dos indivíduos, né, apresentavam insatisfação corporal. E novamente o grupo das mulheres, elas se mostravam insatisfeitas com o seu corpo, né? Elas desejavam ser mais magras, enquanto para os homens essa relação ficou aproximadamente 10%, 11%. E mais uma vez isso reforça que as mulheres não estão satisfeitas com o seu corpo. Isso por causa dos padrões de beleza que foram impostos, né, de sempre serem mais magras, de terem uma barriga seca. É, é o que é cultivado nas academias, infelizmente, do Brasil, não é? Que são enfatizarem o culto ao corpo, que o corpo saudável é sempre o corpo magro, o corpo da barriga fina, do abdômen mais definido, quando na verdade não é bem assim. E isso é muito perigoso porque essa tendência, né, esse culto a esse corpo, entre aspas, ideal, ele acaba levando as pessoas a recorrerem a métodos extremamente prejudiciais à sua saúde, como dietas restritivas, uso de laxantes, é, a tomada de medicamentos para fazer com que elas não tenham apetite, com que elas percam a vontade de comer, uso de diuréticos. Isso é muito perigoso porque pode fazer com que essas pessoas desenvolvam futuramente ou até recentemente, né, no presente mesmo, um distúrbio alimentar muito grave e prejudique seriamente a sua saúde. O que deve ser feito é um acompanhamento, né, das academias, de profissionais realmente qualificados e que se importem com as pessoas que estão treinando lá, para quebrar, né, esse paradigma de corpo ideal e de questionar a pessoa, o intuito dela estar fazendo uma academia, se é para ter um corpo saudável, se é para praticar um exercício, fazer bem para o corpo, para o coração, ou se ela está buscando um padrão de beleza que não existe, né? Porque em lugar nenhum está escrito que corpo magro é sinônimo de corpo saudável. E isso pode, o que ajuda, né, seriam campanhas informativas em televisões, comerciais, até mesmo a instalação de outdoors. Uma alternativa bacana seria perto de academias, desmistificando esse paradigma, né, que foi imposto e ainda está muito presente na sociedade de que para você ser saudável você tem que ser magro, você tem que ter uma barriga seca, um abdômen mais definido, quando isso não é verdade. Então, esse artigo nos mostrou que, infelizmente, né, grande parte do grupo de amostra ele não estava satisfeito com seu corpo, embora muitos deles estavam com o corpo ideal, ou seja,
Isso é muito preocupante, né? Porque pode levar a métodos de emagrecimento muito prejudiciais à saúde e é necessário que sejam tomadas medidas para que isso diminua ou deixe de acontecer. Essa foi nossa apresentação, né? Eu e do José Abner. Muito obrigado.